Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Como eu sempre falo, para mim é um prazer ter vocês aqui no canal para juntos considerarmos assuntos espirituais. No vídeo de hoje, estaremos considerando o estudo de A Sentinela, o estudo 20. Então vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. E hoje estaremos considerando com vocês o estudo da Sentinela, estudo 20, que tem o tema Apocalipse, o que significa para os inimigos de Deus. Então vamos considerar junto essa informação valiosa, informação essa que está baseada no livro de Apocalipse, que para mim é um dos livros interessantíssimos que existe na Palavra de Deus. Eu particularmente o livro de Apocalipse já li umas 5 ou 6 vezes, e toda vez que a gente lê, a gente vê algo de novo. Então vamos para o nosso estudo, espero que todos tirem bastante proveito. Nesse vídeo nós estaremos considerando apenas perguntas e respostas, ok? Se eu ainda tiver um tempo disponível essa semana, farei junto com a leitura para que possa facilitar o entendimento. Então o texto temático do nosso estudo é o livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, que em parte diz: Ela os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o que nós vamos ver nesse estudo? O livro de Apocalipse usa símbolos para revelar quem são os inimigos de Deus. E o livro de Daniel nos ajuda a entender esses símbolos. Neste estudo, vamos comparar algumas profecias do livro de Daniel com algumas profecias de Apocalipse. Isso vai nos ajudar a saber quem são os inimigos de Deus. Depois, vamos ver o que vai acontecer com eles. Então, o parágrafo 1 tem a pergunta: o que Apocalipse diz sobre o povo de Deus? Então, a resposta é: Apocalipse diz que o reino de Deus está governando no céu e que Satanás foi expulso para a terra. E criou muitos problemas para o povo de Deus aqui na terra. Pergunta do parágrafo 2. O que vai nos ajudar a continuar leais a Jeová? Resposta: saber o que vai acontecer no futuro. E o apóstolo João fala de algumas das bênçãos que em breve vamos ter. Uma delas é que os inimigos de Deus vão ser destruídos. Terceira pergunta: quais são alguns dos símbolos que encontramos em Apocalipse? Então, primeiro percebemos que os inimigos de Deus são representados por feras. Uma delas sobe do mar e tem 10 chifres e 7 cabeças. Outra fera subindo da terra. Essa fera fala como um dragão e faz descer fogo do céu. Vemos uma fera diferente, uma fera cor de escarlate, e nela está montada uma prostituta. Pergunta do 4 e o 5. Como Daniel 7, do 15 ao 17, nos ajuda a entender o significado da esfera de Apocalipse? Resposta: Daniel explica que esses animais enormes representam 4 reis ou governos. E no parágrafo 5, ainda a gente consegue comentar. Então, caso o dirigente ele pergunte no parágrafo 5 o que nós vamos ver, então a resposta é essa. Vamos ver agora alguns dos símbolos que são usados em Apocalipse e como a Bíblia nos ajuda a entender cada um deles. Essa é uma das respostas, mas se quiser dar continuidade, pode ser respondido também. Veremos o que acontece com essas feras e o que esses eventos significam para nós. Pergunta do 6. O que representa a fera de 7 cabeças mencionada em Apocalipse 13, do 1 ao 4? Então a resposta diz assim, João disse que ela tem autoridade sobre
toda tribo, povo, língua e nação. Por isso, ela é muito mais poderosa do que um único governo. Então, essa fera deve representar todos os governos da humanidade até agora. Pergunta do 7. O que representam as 7 cabeças? Então, a resposta é a seguinte. Na época do apóstolo João, 5 desses poderes já tinham aparecido no cenário mundial: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Então, eles representam reis ou poderes políticos. Pergunta do 8. Que poderes políticos representam a 7ª cabeça da fera? A resposta: Reino Unido e os Estados Unidos da América. Eles formam a potência mundial anglo-americana. Pergunta do 9. A fera com 2 chifres semelhante aos de um cordeiro representa quem? Resposta: representa o falso profeta. E por quê? Porque desencaminha a humanidade e diz a ela para fazer uma imagem da fera que tem 7 cabeças e 10 chifres. Pergunta do 10. O que a imagem da fera representa? Então, a resposta: representa a Organização das Nações Unidas. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela deixou de existir e depois ela reapareceu como é conhecida hoje, as Nações Unidas. Pergunta do 11. O que as feras fazem e por que não precisamos ter medo? Resposta: essas feras ou governos influenciam as pessoas a ficarem contra Jeová e os servos dele. Jeová, o nosso Deus Todo-Poderoso, vai agir rapidamente para salvar todos aqueles que apoiam seu reino. Pergunta do 12. O que vai acontecer com todas as feras? Resposta: ambos foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Em breve, enquanto ainda estiverem governando, esses inimigos de Deus serão destruídos para sempre. Pergunta do 13. Que desafios os cristãos enfrentam por causa dos governos do mundo? Resposta: precisamos continuar neutros e não nos envolver nos assuntos políticos deste mundo. Subtópico: um fim vergonhoso para a grande prostituta. Pergunta do 14. Conforme registrado em Apocalipse 17, do 3 ao 5, que visão impressionante João teve? Então, a resposta-chave, infelizmente, compreende quase todo o parágrafo. Então, diz assim, ele viu uma mulher sentada sobre uma das feras. Essa mulher é a grande prostituta e é chamada de Babilônia a Grande. Pergunta do 15 e do 16. O que Babilônia a Grande representa e como sabemos disso? Resposta: a antiga Babilônia era o centro da adoração falsa. Por isso, Babilônia a Grande deve representar todas as formas de adoração falsa. Em outras palavras, todas as religiões falsas. Pergunta do 17. O que vai acontecer com Babilônia a Grande? Resposta: Jeová vai fazer com que as nações usem a fera cor de escarlate, ou seja, as Nações Unidas, para atacar todas as religiões falsas e destruí-las completamente. Pergunta do 18. Como podemos deixar claro que não apoiamos Babilônia a Grande? Resposta: nunca devemos ser influenciados por ensino falsos, celebrações pagãs, baixos padrões de moral e prática de ocultismo de Babilônia a Grande.
Além disso, temos que avisar as pessoas para saírem de Babilônia Grande se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela. Próximo subtópico: o maior inimigo de Deus é julgado? Pergunta do 19. Quem é o grande dragão cor de fogo? Então essa resposta é bem fácil, né? É a serpente original, que é o diabo e Satanás. Pergunta do 20. O que vai acontecer com o dragão? Então a resposta: um anjo vai lançar Satanás no abismo. Nesse abismo, Satanás não vai mais conseguir enganar as nações até que os 1000 anos tenham terminado. Satanás e seus demônios vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Isso significa que eles vão ser destruídos para sempre. Pergunta do 21. Por que podemos ficar felizes com o que lemos no livro de Apocalipse? Aprendemos quem são os inimigos de Jeová e o que vai acontecer com eles. Depois que os inimigos de Deus forem destruídos, os servos de Jeová terão bênçãos para receber. Faremos agora a recapitulação. Como você responderia? Primeira pergunta: o que nos ajuda a entender o significado dos símbolos no livro de Apocalipse? Bem, a primeira coisa que nos ajuda a entender é deixar que a própria Bíblia explique. Então, a partir do momento que faz uma comparação com o livro de Daniel ao livro de Apocalipse, a gente consegue compreender os símbolos que ali são usados. Pergunta 2. Por que precisamos nos manter neutros com relação aos assuntos políticos deste mundo? Resposta está no parágrafo 13. Porque aqueles que acabam cedendo a essa pressão recebem a marca da fera, e qualquer um que receber essa marca deixa de ter a aprovação de Jeová e perde a chance de ter vida eterna. Última pergunta: como podemos mostrar que não somos influenciados por Babilônia a Grande? A resposta se encontra no parágrafo 18. Não devemos ser influenciados por ensinos falsos, não devemos celebrar celebrações pagãs, devemos ter um alto padrão de moral, não podemos praticar ocultismo e temos que avisar as pessoas para saírem de Babilônia. Então essas, irmãos, foram as respostas chaves do estudo 20, Apocalipse, o que significa para os inimigos de Deus. Então espero que a partir de agora os irmãos consigam preparar melhor a sua reunião, principalmente para dar os comentários chaves, né, que são aqueles primeiros e que são os mais importantes. Os comentários pessoais a gente não elabora muito porque o nome já diz, né? É pessoal. Cada um tem um ponto de vista. Então aqui a gente só considera realmente as respostas chaves. Então agradecemos a todos por estarem aqui presente. Muito obrigado. Que Jeová possa continuar abençoando a cada um de vocês. Não esqueça de fazer seus comentários, ativar o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, para que assim você possa estar recebendo também novos vídeos e que também a partir do momento que a gente se inscreve e dá nosso like, mais pessoas terão oportunidade também de receber essas informações. Muito obrigado a todos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.